Sob a proteção de Deus e a bênção de São Luís de Tolóda, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do presente ano. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da 13ª sessão ordinária. Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, funcionários da casa, colegas vereadores e a casa que hoje está lotada para prestigiar a nossa sessão. Ata da 13ª sessão ordinária. Compareceram para a mesma todos os vereadores. Antes do início dos trabalhos, o presidente Nivaldo Alessandro de Medeiros pediu a proteção de Deus e a bênção de São Luís de Tolóda. Ato contínuo, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da 12ª sessão ordinária realizada em 27 de agosto de 2013. A referida secretária solicitou a dispensa da leitura da ata, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da pauta da presente sessão. Com a tribuna livre, o vereador Walter Carlos Barbosa requereu ao Poder Executivo que formalize pedindo junto à Electro a celebração de convênio para a extensão da rede de iluminação pública até o final da Avenida Celestino Campos Coelho. Por fim, requereu moção de parabenização ao senhor Ederaldo. Os requerimentos foram aprovados pelos vereadores presentes. O vereador Wanderson Vigílio Campos dos Santos requereu ao Poder Executivo para analisar a possibilidade de promover de refletores o estádio municipal. Indicou ao Poder Executivo que designe um espaço público onde possam ser realizadas as festas do peão de boiadeiro no município. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. O vereador Marcelo Henrique Santos Toledo requereu ao Poder Executivo para marcar reunião com os proprietários das barracas de artesanato com o objetivo de regulamentar a situação dos artesãos. O requerimento foi aprovado pelos vereadores presentes. A vereadora Edilene Alves Pereira de Oliveira requereu moção de parabenização ao senhor Bicão e moção de parabenização para a equipe da Escola Valdemar Rodrigues pela excelente festa da primavera. Requereu ao Poder Executivo informações de quando se dará início à parceria que foi firmada com o SESI. Solicitou informações do Fundo Social, se a parceria com a Electro, no que diz respeito a doações de postes e padrões de luz, já foi concluída. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. O vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros requereu moção de parabenização ao senhor Marquinho Thundercats, idealizador e organizador da Romaria de Ciclista com destino à cidade de Aparecida do Norte. O requerimento foi aprovado pelos vereadores presentes. Em seguida, o presidente deu início à ordem do dia, colocando em única discussão e votação as moções números 107 e 108 de 2013, sendo aprovada pelos vereadores presentes. Encerradas as votações, o presidente conferiu o uso da tribuna livre à senhora Cláudia Helena de Oliveira Gomes. Ocasião que solicitou melhorias nas condições do campo de futebol do distrito de Catuçaba e a limpeza das paredes, telhados e restauro dos pilares do mercado municipal. O presidente agradeceu à senhora Cláudia Helena e, encerrando o uso da tribuna, o presidente conferiu o início às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Marcelo Toledo teceu comentários sobre os requerimentos de sua autoria e comentou sobre a reunião que foi realizada com os moradores do bairro do São Sebastião. O vereador Wanderson Vigílio comentou a resposta do requerimento de sua autoria no que diz respeito à obra do posto do bairro do São Sebastião. Parabenizou o Poder Executivo pelos serviços de limpeza executados no terreno da Fanfarra e pelos serviços executados no bairro do Bairrinho. Na sequência, esclareceu que é presidente da Comissão Permanente de Fiscalização Orçamentária e, juntamente com os vereadores Luiz Roberto, Walter, Jairo e José Carlos Monteiro, protocolou no Ministério Público e Tribunal de Contas a denúncia para as providências cabíveis que gerou a ação civil pública. Na sequência, fez a leitura que postou no Facebook. Orgulho de ser representante do povo de São Luís do Paraitinga.
Ser justo, sem lado político, fazer o que é melhor para o povo, não adianta criticar o prefeito e depois sair abraçado com ele. Melhor analisar as coisas, cumprir e fazer aquilo que é obrigação do vereador. Temos que fazer isso. Não tenho nada contra o prefeito, como ando dizendo, mas tenho a obrigação constitucional de fiscalizar isso. É dever de todo vereador, quando certo, terá todo o meu apoio. Mas fiscalizar também ajuda o próprio prefeito a fazer as coisas dentro da lei. E torço para que faça um bom mandato, harmônico com a Câmara, onde somos independentes, e harmônico entre si, e está na Constituição. O vereador Jairo Sebastião teceu comentários sobre o artigo sobre a lei da transparência, que foi publicado no jornal Bravo Paraitinga, em junho do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a presente sessão e eu, Edilene Alves Pereira de Oliveira, primeira secretária, acompanhei e supervisionei a presente ata, que aprovada segue assinada por todos os vereadores. Está em discussão a presente ata. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da pauta. Décima quarta sessão ordinária, em 24 de 9 de 2013. Expediente recebido do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 54 de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o repasse de recursos financeiros à Associação dos Moradores do Bairro do Alto do Cruzeiro, encaminhado com solicitação de urgência. Expediente dos excelentíssimos senhores vereadores ou comissão. Requerimento número 334 de 2013, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao Poder Executivo Municipal que pondere sobre a possibilidade da administração municipal disponibilizar um local próximo à Feira de Artesanato Maria Aparecida de Toledo, Neguinha, situado na rua 31 de Março, Calçadão, para que os expositores, artesãos e artesãs possam guardar seus equipamentos, material para a montagem das barracas. Requerimento número 335 de 2013, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao Poder Executivo Municipal que providencie com urgência a instalação de lixeiras padrão plástico duro em bairros da zona rural do município e da outras providências. Requerimento número 336 de 2013, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Luís do Paraitinga, que após a deliberação submeta o presente ao representante ou responsável pela empresa Fibria, neste município, para que se digne informar a essa Casa de Leis o mais breve possível que medidas pretende tomar a empresa em relação ao impacto altamente negativo das atividades, plantio e corte e replantio de árvores de eucalipto, efetuados na Fazenda Santa Cecília, bairro do Rio Abaixo, cuja atividade determinou primeiramente no rebaixamento sobre o recurso hídrico que abastece a propriedade do senhor Albertino, morador tradicional do bairro, e posteriormente com o secamento de diversas fontes d'água, impedindo o acesso deste a esse bem comum. Requerimento número 337 de 2013, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Luís do Paraitinga, que após deliberação submeta o presente ao representante ou responsável pela empresa Fibria deste município, para que se digne informar essa Casa de Leis o quanto segue. Primeiro, a liberação do acesso e supressão da porteira, para que a comunidade católica possa ter acesso à capela de Nossa Senhora das Graças. Segundo, recuperação do templo, espaço sagrado dos devotos, como também dos elementos considerados lúdicos, palanque, usado para fazer leilão de prendas, e o rancho rústico de pau a pique, utilizado para fazer o café e comida. Requerimento número 338 de 2013, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Luís do Paraitinga, que após a deliberação submeta o presente ao gerente geral da UBA, TBT,
2. Para que este informe a essa Casa de Leis quando terão início as obras de reconstrução da ponte situada no quilômetro, aqui não está constando, da rodovia vicinal SP-046, denominada por Abílio Monteiro de Campos, e da outras providências. Requerimento número 339 de 2003, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, requerendo ao Poder Executivo Municipal que informe sobre as providências até o momento tomadas com relação ao requerimento de sua autoria, número 229 de 2013, o qual pleiteava o remanejamento das aulas da autoescola ministrada na rua Juvenal Antunes de Andrade, cito no bairro São Benedito, para local mais adequado, vez que o diretor municipal de trânsito, ao respondê-lo, emitiu parecer no sentido de comprometer-se a averiguar no município uma localidade mais adequada para a realização dessas aulas de aprendizagem automobilística, mas que até o momento não o fez, dando causa a essa reiteração. Ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 47 de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que revoga a lei número 1307, de 30 de junho de 2009, e institui normas para a formação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, do município de São Luís do Paraitinga. Tribuna Livre. Inscritos: Geraldo Arsênio Medeiros Filhos. Protocolo efetivado na data de 18 de nove de 2013. Definição do tema: queixas sobre a ausência injustificada do atendimento do PSF no núcleo do bairro da Água Santa. Requer a normalização dos serviços, a disponibilidade de imóvel particular em perfeitas condições para receber o atendimento. Prédio escolar cedido pelo senhor Barberini. Segundo, Luiz Cláudio da Cunha Saad. Protocolo efetivado na data de 19 de nove de 2013. Tema: solicitação de informações sobre a Lei Municipal número 1406, de 23 de dezembro de 2010, fazendo questionamentos pelos fundamentos e suas prerrogativas. Explicação pessoal: São Luís do Paraitinga, 24 de setembro de 2013. Abriremos a palavra agora aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Henrique. Boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de, infelizmente eu não tive o tempo hábil, né, eu protocolei 6 requerimentos na casa. Na verdade, esses requerimentos tomam bastante tempo, né, tá um desgaste muito grande, porque exige que eu formule esses documentos, né, que eu estude para escrever, é necessária a colocação de fotos, e eu vou fazer três requerimentos orais aqui. Um requerimento, na verdade, trata-se de uma reiteração. Eu já fiz esse requerimento uns meses atrás e foi direcionado ao setor do meio ambiente. É com relação às fossas negras que tem próximo da rua Sebastião Pinto Figueira. Próximo onde tem o campinho de futebol. Ali está um absurdo, vem prejudicando a saúde das pessoas. Eu fui lá, fotografei, é impossível você estar convivendo ali, principalmente no tempo do calor. É necessário que se disponibilize, faça alguma coisa para que sane esse problema, né? Porque em breve eu estarei encaminhando, vou pedir uma reunião com o secretário do Meio Ambiente, junto com os moradores mais próximos, e encaminhar, porque se não for pela via legal, a gente vai tentar que o Ministério Público também, e convocar também os representantes da Sabesp, que obviamente a responsabilidade não é exclusiva do setor do meio ambiente da Prefeitura. Um outro requerimento, sábado, agora eu estava no bairro da Água Santa, quando fui conversar com o Lica, para que ele viesse aqui usar a tribuna popular, ou a tribuna livre, que na verdade um grande avanço para essa casa, esse instrumento democrático, né, onde você permite, a população tem a permissão, a possibilidade de vir aqui, de falar, de externar, de cobrar, principalmente das autoridades, independente a que poder ela pertença, seja o Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, com relação à ausência do atendimento médico do PSF, inclusive ele, o Cláudio Barberini, cedeu um espaço que possa estar melhorando aqui lá.
E também eles reclamaram da questão do transporte. Esse transporte eu não vou fazer esse requerimento oral, porque eu preciso de mais elementos para estar formulando esse requerimento para torná-lo mais consistente. E um outro requerimento também, que na verdade é uma reiteração, é ali na rua São Benedito, né, quando você desce, pedindo a instalação de uma lombada. Até o vereador Vandes trouxe uma boa notícia, que tem o DR, eu acho, que parceria com a prefeitura vai fazer a instalação de uma lombada, mais uma próximo, antes de chegar na casa do Belo, porque ali está um perigo, principalmente quando você vai sair do carro, da posição de estar lá. Marcelo, você me permite? Oi, claro. Queria dizer que recebi hoje uma resposta do DR, ali na proximidade da casa da Márcia, do Zé Ribeiro. Tá ali. Então é esse mesmo, então eu retiro. No qual ele respondeu que será feita essa lombada. Então eu retiro. Obrigado. Está em discussão os requerimentos propostos pelo vereador Marcelo. Está em discussão. Senhor presidente, com a palavra, uma parte aqui. Como o vereador Marcelo Toledo já vai fazer o requerimento quanto ao transporte dos passageiros da zona rural, gostaria de assinar com Vossa Excelência. Eu não preciso sobre então fica. E outros vereadores também que manifestaram o desejo, tá? Continua em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que foi favorável permaneça como se encontra, foi contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra, o vereador Marcos Antônio Santos. Com a palavra, o vereador Walter Carlos Barbosa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo vice-presidente, excelentíssima secretária, funcionários da casa, nobres companheiros vereadores e o povo que nos honra com a sua presença, muito boa noite e obrigado por todos vocês que estão prestigiando a nossa sessão. Senhor presidente, tem apenas 2 requerimentos a ser feitos e sabendo que o Poder Executivo vem atendendo todos os requerimentos dentro da medida do possível, que são todos os vereadores cobrando, então a gente está satisfeito com que a Prefeitura vem atendendo os requerimentos da gente. Tenho ao Poder Executivo solicitando informações sobre aquele muro ao lado da rodoviária, a queda daquele muro, informações de situação que está aquilo lá e quando vai, se tem algum projeto que está sendo refeito. Tem outro requerimento também, a população do bairro São Benedito reivindica melhorias nas ruas. Se há algum projeto, alguma verba destinada para aquele destino está resolvendo o problema do bairro São Benedito. Então, senhor presidente, são apenas esses 2 requerimentos. Obrigado. Boa noite. Está em discussão os requerimentos propostos pelo vereador Walter. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que foi favorável permanece como se encontra, que foi contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra, o vereador Wanderson Virgílio. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente, secretária, nobres vereadores, aos nobres companheiros vereadores suplentes dessa casa, ao todo o povo aqui presente. Queria fazer um requerimento ao Poder Executivo, informações sobre o projeto da construção da praça em Catuçaba, se já está em andamento, se o projeto já foi feito. E queria também pedir aqui ao Poder Executivo, até o Marcelo fez aqui um requerimento sobre as lixeiras na zona rural. Aí teve um munícipe do bairro do São Caetano que reclamou que ali depois do bairro do São Caetano ali, logo na frente, tem uma lixeira muito pequena ali. E ali a coleta de lixo é feita uma vez por semana, no qual o lixo está caindo ali na rodovia. Então pedi ao Poder Executivo que para uma lixeira maior ali, e não sei se há possibilidade de aumentar os dias de coleta. Então eu queria fazer um requerimento ao Poder Executivo sobre a possibilidade de estar fazendo o campeonato rural. Já houve agora a segundona, vai ter a primeira, e a possibilidade de estar implantando o campeonato rural no município. Um requerimento já que foi feito de minha autoria, eu queria reforçar sobre o ponto de ônibus ali do bairro Santa Terezinha,
se há a possibilidade de estar afastando esse ponto ou fazendo um outro, para que a criançada não fique ali na beira da rodovia esperando o ônibus escolar. No mais, só isso. Obrigado. Está em discussão os requerimentos propostos pelo vereador Wanderson. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, o que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra o vereador Jair Sebastião. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretora, assessoria e público que nos prestigiam vindo aqui para assistir a essa sessão. Eu gostaria de reforçar o requerimento do Walter, porque além daquele muro estar quebrado, nós corremos o risco, em função das chuvas, que o restante que ficou de pé caia sobre aquela entrada da rodoviária. E também gostaria de fazer um requerimento em relação ao pavimento daquele trecho que foi danificado, porque com o movimento dos ônibus, e o Walter já deve ter visto isso, Walter, está havendo um rebaixamento, ou seja, a base do piso precisa ser reformada. Então o meu requerimento é no sentido de saber se vai ser feita uma reforma total no piso da rodoviária, nos trechos que estão com problemas, e reforçar o requerimento do vereador Walter, que é muito procedente, porque corre o risco de cair sobre os ônibus e sobre os passageiros que ali utilizam a rodoviária. Muito obrigado. Quem faz? Você faz? Olha, o senhor presidente está pedindo urgência no projeto 47 de 2013 e no projeto 54 de 2013. Está em discussão os requerimentos propostos pelo vereador Jair. Está em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra, que for contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra o vereador José Carlos Monteiro. Com a palavra o vereador Luiz Roberto Antunes. Passaremos agora a ordem do dia. Vou suspender a sessão por 5 minutos para que possa ser dado parecer nos projetos de 54.
Marcelo, eu ia fazer o requerimento oral também, perguntando pelo qual motivo, qual a justificativa do ônibus, né, não está trazendo os moradores. Pelo seguinte, porque daí eu fiquei sabendo o seguinte, que quem tem a concessão foi a Fênix. A Fênix que tem a concessão até hoje, no transporte público. Segundo, não sei se é verdade, isso foi informação que eu tive do Nivaldo agora há pouco. Aí o que acontece? Essa empresa nova que ganhar a licitação precisava comprar a concessão que era da Fênix na concessão de transporte público, não escolar, entendeu? Daí para poder de novo regularizar, entendeu? Mas isso tem que ser rápido, né? Pô. Rápido, porque não dá, porque como o pessoal nosso que tinha de reclamação. Daí foi da fila, pediu pra você assinar também. Foi. Você assinou lá, Bravo? Falei, o Marquinhos, conhece o cara Marquinhos pra mim, tem o Marquinhos não tem nem 30 anos de cadeira, eu enchi o saco dela. Não, assinei como conheci com 20 anos. Eu falei, não tem 30, mas é brincadeira, não falou nada, eu enchi o saco dela. Não, mas foi isso mesmo. Eu conheço mais 30 anos, porque... Não, mas foi isso. Na verdade, ela falou pra mim assinar. Eu falei assim, não, 30 anos eu não posso assinar. Pode ver que eu assinei dizendo que eu tinha 23 anos, dizendo que eu tinha 13 anos. 13 anos eu já conhecia ele mesmo, realmente, eu sabia, entendeu? E a mulher perdeu. Eu assinei uma vez, aí perdeu. Mas eu acho que agora ela tem que ganhar. Não. Ela perdeu o papel. Ontem ela veio de novo, eu assinei de novo. E ela perguntou pra mim das idades. Eu falei, o Marcelo tem. Não tem nada a ver. É verdade mesmo. Eu assinei se precisar, eu falo assim, eu não posso mentir porque daí vai prejudicar eles mesmo. Como é que eu vou falar que eu conheço pessoa mais de 30 anos se eu tenho 32?
Eu acredito, mas você tinha que ter feito requerimento. Eu acho que não cabe no regimento. Eu vou levantar a questão de ordem. De ordem. Marcelo. Vamos votar a questão de ordem com eles e os outros vai passar do mesmo jeito. Hã? Mas daí vai votar, vamos votar, a questão de ordem vai votar, vai ser requerimento daí. Então, isso que mas não pode também, porque ele não vai votar, como é que vai pedir? Tem um projeto ali, eu acho que é seu ali. Isso aqui eu não sei de quem que é, cara. Sabe quem que é? E esse aqui também. Tá onde? Tá no meu ali. Esse daqui eu acho que é do banco. Não sei. Ele no campo centro ali. O que é? Dando início, passaremos à ordem do dia. Está em primeira discussão o projeto 47 de 2013. Está em primeira discussão. Ninguém se manifestando, está em primeira votação. O vereador que foi favorável permanece com 5 votos, que foi contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em segunda discussão o projeto 47 de 2013. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. O vereador que foi favorável permanece com 5 votos, que foi contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em primeira discussão o projeto 54 de 2013. Está em primeira discussão. Ninguém se manifestando, está em primeira votação. O vereador que foi favorável permanece com 5 votos, que foi contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes. Está em segunda discussão o projeto de lei 54 de 2013. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. O vereador que foi favorável permanece com 5 votos, que foi contrário que se levante. Ninguém se levantando, aprovado por todos os vereadores presentes.
Passaremos agora à tribuna livre. O senhor Geraldo Arsênio, por informar a secretaria que não ia fazer o uso, passaremos então ao senhor Luiz Cláudio da Cunha Saad. Com a palavra. Boa noite a todos. Primeiramente eu quero agradecer a disponibilidade da tribuna para falar referente à lei número 1406 de 2010, que municipalizou a estrada vicinal Gonçalo Bonafé, ressaltando o processo legislativo que findou em lei, atendendo o abaixo-assinado de 15 possuidores de sítios vizinhos, pequenas glebas de terra. Pedido foi feito por abaixo-assinado, sem todos os dados completos necessários para a legitimidade do pedido, né? E foi aprovado em 21 de 12 de 2010, maioria simples, e sancionada e promulgada pela prefeita Ana Lúcia em 23 de 12 de 2010. Família do Sr. Pedro Bonafé levantou alguns documentos pela própria prefeitura e reparando que nenhum dos solicitantes do pedido feito na época, eles não têm titularidade da terra, porque lá é uma área rural, da família Bonafé há muito tempo, e os herdeiros foram vendendo aquilo e num belo momento foi transformado a entrada do sítio, que servia só para alguns da família, começaram a aproveitar a situação dessa municipalização dessa estrada, que com certeza as pessoas que solicitaram não tinham a intenção de homenagear o seu Gonçalo Bonafé, que com certeza a maioria das pessoas presentes aqui conheceram, cidadão prestante da cidade de São Luís do Paraitinga, que venha trazendo alguns aborrecimentos para a família e beneficiando praticamente um loteamento clandestino, e muitas pessoas que o fizeram com esse intuito realmente. O projeto de lei ele foi baseado em servir algumas pessoas que, sem ter condição nenhuma de se manter na localidade de a gente da maneira que estava lá, e não condiz com a necessidade do município nessa questão. O Sr. Pedro Bonafé, várias vezes ele pediu providências e não foram tomadas. A prefeitura recebeu vários requerimentos da família, e a situação jurídica real da existência desse loteamento, que praticamente é parcialmente clandestino, porque algumas áreas elas têm realmente a metragem suficiente para ter uma característica do imóvel rural, e os outros parcelamentos que foram feitos lá foram se transformando realmente num loteamento clandestino. A nova vereadora Edilene, que fez essa lei, né? Ela certamente atendeu ao pedido de alguns moradores que têm pedaços de terra lá, e não atendeu a necessidade da legitimidade da lei,
fazendo com que o objetivo da municipalização, que com toda certeza não teve um fundamento em questão. Gostaria de informar também que todas as providências que estavam sendo tomadas em esfera administrativa, a prefeitura, o pessoal da engenharia da prefeitura, o pessoal que faz os levantamentos planimétricos da cidade, não respondem, ou então o prefeito municipal não dá resposta a requerimento feito há algum tempo, e isso está se encaminhando para uma maneira que não deveria ter. A gente hoje já foi encaminhado para o Ministério Público. O doutor Henrique vai tomar providência, porque ele já está com toda a documentação na mão. E, diante disposto, eu gostaria de saber da vereadora Edilene qual é o intuito de elaborar uma lei sem estudo prévio das pessoas envolvidas, uma conveniência política. Qual o sentido da palavra municipalização utilizada pela mesma lei? E se tem conhecimento da gravidade de uma desapropriação indireta, porque a área que foi tomada para se fazer essa lei, essa estrada, desapropriação, ela só passa por dentro da propriedade do Sobreiro Bonafé, que já tem um mapeamento, já foi dividido entre os irmãos. Ele é o único herdeiro legal dessa área, e a estrada inteira passa da terra dele. A estrada só pega a terra dele, e não se tem uma oposição. Ele não foi citado, não chegou ele nem assinou. Imagina, ele seria a pessoa mais, acho que ele seria o primeiro, se fosse legítimo, ele seria o primeiro a assinar, porque denominou a estrada o nome do pai dele. Se tem alguém que tem que ter orgulho de seu Gonçalo Bonafé, é o seu Pedro, que trabalhou do lado a lado do pai dele, conseguiram conquistar aquelas terras lá no trabalho. E infelizmente ele não teve esse prazer. Hoje a estrada que passa na porta da casa dele é um transtorno na vida dele, e tem o nome do pai. O seu Pedro Bonafé trabalhava naquelas terras com muita luta, conseguiu criar as duas filhas. Hoje, graças a Deus, as duas estão criadas. Precisa muito pouco daquilo, mas ele terminou o labor dele naquela terra, porque hoje, infelizmente, entraram na terra dele, fizeram uma estrada, colocaram a estrada passando por todo lugar, não tem mais uma porteira, ele não consegue colocar um gado lá, vendeu o gado dele, vendeu por briga de muita gente, que se Deus me livre, tivesse uma porteira, o gado dele saísse da porteira, saísse na estrada, que é da frente da estrada. Se acontecesse alguma coisa com alguém lá, ele não teria dinheiro para indenizar, com certeza, vendendo as vacas, a terra, vendendo nada. Entendo correto, com representantes do município, beneficiar o loteamento para estamento clandestino, mesmo sabendo que os problemas ocasionados pela irregularidade, eu acho que deveria ser visto novamente por ocasião desse momento, antes que tenha uma condição pior do que já se instaurou lá. Eu acredito que, terminando essa questão ocorrida na Prefeitura Municipal de São Luís Paraitinga, o doutor Henrique vai tomar a condição dessa questão e vai dar sequência. Agradeço o uso da tribuna, faço questão de estar presente mais vezes aqui. Me considero luizense, por isso que eu estou fazendo esse uso da tribuna. Agradeço a todos, muito obrigado, desculpa pela demora. Um abraço. Gostaria de agradecer a presença do senhor Luiz Claudio, e a Câmara está à disposição para a gente sanar o problema dele aí. Dando início, passaremos agora à explicação pessoal, para fazer o uso. Gostaria de solicitar o vice-presidente que assumisse os trabalhos. Não, eu vou...
Com a palavra, nobre vereador Nivaldo Medeiros. Boa noite a todos. É um prazer ter a casa cheia novamente aqui pra gente. Eu acho que esse é mais um ato da democracia em São Luís, como eu já venho sempre falando aí pro vereador já no decorrer das investigações, né? Tem uns que tem uma conclusão e outros. Eu peço aí a mesma postura do povo que vem prestigiar, que independente do resultado, que cada um leve para sua casa aquilo que achou de cada vereador, mas que se respeite aí um aos outros aí, para que a gente não tenha atrito. Eu acho que a política vai passar e as amizades vão ter que ficar. A gente vai ter que viver no mesmo município, então que a gente não desconsidere em palavras. Então, peço aí para que o povo em si, né, dependente do resultado, se desdobre ou ajudar, se for o caso, ou, né, se manter em cada um no seu lugar. E também gostaria de agradecer a Polícia Militar aí, na pessoa do Sargento Sidney, os policiais da Força Tática que vieram dar um respaldo para a gente nessa noite hoje. Então o que eu peço é que seja uma votação de inteligência e o prefeito vai estar explanando também sobre o processo, tem as suas defesas, então cada um leve para casa aquilo que acha que foi o certo de cada vereador. Muito obrigado a todos e boa noite. Continua aberta a palavra. Com a palavra, a vereadora Edilene. Estou de volta à tribuna, cumprimento as pessoas que não estavam quando eu fiz uso da mesma. E eu venho aqui, o senhor Luiz Cláudio citou meu nome, muito boa noite à família Bonafé, a qual eu considero muito, conheço há muito tempo. Realmente a casa, ela não tem o hábito de procurar saber se a terra é clandestina ou não. Na gestão passada, eu recebi um abaixo-assinado, onde constavam lá pessoas, onde solicitavam a municipalização da referida estrada. A gente faz o projeto de lei, passa pela casa, é colocado em votação e em seguida encaminha-se para a prefeitura para sanção ou não. Quando chega à prefeitura, ela é analisada pela equipe do prefeito da época, né, e ver se não houver nenhuma irregularidade, a prefeitura sanciona essa lei. E foi o que foi feito. Eu escutei aqui que na sua fala vocês já não gostaram da municipalização, né, e encaminharam ao Ministério Público. Eu acho que é a melhor coisa mesmo no momento. Não fiz por mal de municipalizar, só o fiz porque as pessoas vieram com essa abaixo-assinada, inclusive dando referência ao nome do seu Gonçalo Bonafé. Então, foi feita de boa fé. Se isso causou transtornos à família, aí já não cabe mais a nós, como Câmara, de tentar retroagir isso. Claro, vocês fizeram o procedimento correto, foram até a Prefeitura e em seguida ao Ministério Público. Eu espero que se resolva da melhor maneira possível, mas só estou pedindo desculpas, eu não tive culpa, isso foi pedido das pessoas que moravam ali, que tem hoje os pedaços ali. Se é irregular, eu realmente não sabia. Tá? Muito obrigada. Com a palavra é do Jair Sebastião. Senhor presidente, gostaria de mais uma vez parabenizá-lo pela forma democrática que o senhor vem conduzindo os trabalhos aqui nessa casa e também seu comportamento em relação à SEI. Eu gostaria de, em função do artigo 198 do capítulo 8º da questão de ordem, levantar algumas questões de ordem para que nós pudéssemos fazer o nosso trabalho dentro da legitimidade da lei. A primeira questão de ordem diz respeito a um parecer jurídico que eu divirjo frontalmente, porque eu não estou tendo acesso ao voto e eu não vou me furtar de votar, seja, se não for agora, num segundo momento, que será tomada uma medida judicial se não for revista essa decisão. O nobre assessor jurídico
que eu tenho muito apreço, porque nesses 90 dias nós trabalhamos juntos, e ele foi sempre muito dinâmico e muito ponderado nas suas colocações, mas eu entendo, e aí eu peço desculpas, de divergir do seu entendimento. O parecer jurídico do nosso procurador da Câmara, ou do assessor jurídico da Câmara, entende o seguinte: quem participou da SEI, da Comissão Especial, investigou, não pode votar o relatório. Eu entendo que não é por aí. A lei diz o seguinte: quem preparou a denúncia não deve participar da comissão processante. Porque o que nós vamos votar hoje na sessão extraordinária é o relatório, se pode ser aprovado ou não. Se ele não for aprovado, ele é arquivado. E se ele for aprovado, ele vai em frente. Se ele não for aprovado, ele é arquivado. O que eu entendo? Que está havendo uma confusão entre o parecer da SEI, que foi feita por mim, pelo relator Marcelo e pelo vereador Wanderson, e a comissão processante que vai ser criada para analisar o relatório. Então existe uma divergência jurídica, é uma matéria extremamente complicada, e que eu, no momento oportuno, eu vou me defender, eu vou tomar as medidas judiciais cabíveis se a sessão for votada. Uma segunda questão de ordem. Agora, aí por analogia, se eu estou impedido de votar, eu levanto a questão de ordem, e aí, mais uma vez, tratando ao vereador Walter, meu querido amigo, em relação ao vereador Walter ser funcionário municipal. Existe no artigo 184, que é uma questão de ordem também que vai ser analisada. Esse artigo 184. O vereador presente à sessão não poderá excusar-se de votar. Deverá, entretanto, abster-se de opinar e de votar em assunto do seu interesse pessoal, sob pena de nulidade da votação, se o voto for decisivo. Por quê? O nobre vereador Walter é funcionário da prefeitura. O seu chefe direto do Poder Executivo é o excelentíssimo senhor prefeito. Então, é uma questão de ordem que vai ser analisada pela assessoria jurídica e, se for necessário, pela Justiça. Correto, nobre vereador, mas no meu entender, eu acho que não há nenhum impedimento de estar votando e concordo com o senhor que seja analisado e investigado essa possibilidade dessa irregularidade. Não, certo. O vereador Walter, não é nenhuma irregularidade, porque a lei não proíbe que o senhor seja vereador junto com o funcionário público. Nesse caso específico da votação, que levanta-se uma dúvida que vai ser esclarecida, harmonizada com o Poder Judiciário. Muito bem, certo? Pode ser. Claro, o senhor está perfeitamente legitimado, não tem problema nenhum. Só na questão específica da votação. Tudo bem. Terceira questão de ordem. E aí foi uma notícia que eu recebi agora, que o vereador Diniz foi funcionário da empresa Fênix, que está sendo investigada. Isso é uma questão que precisa ser investigada, eu não sei, e precisa saber se ele prestou serviço, se ele foi motorista, se ele foi encarregado, qual é a relação do vereador Diniz, que é suplente de um outro vereador, na votação. Quarta questão de ordem. O excelentíssimo senhor prefeito encaminhou para os vereadores uma defesa. Certo? Então, essa defesa, eu entendo que ela precisa ser lida com mais cuidado para que nós não cometemos, para que não haja nenhuma injustiça. Porque aqui não existe perseguição política. Eu gostaria de ler o despacho do relator da 10ª Câmara do Direito Público, que votou de acordo com a juíza pedindo o afastamento do prefeito. Olha só o que ele fala. E aí não pode alegar que o desembargador tem perseguição política. Ele nem conhece São Luís, não conhece o prefeito. 3 desembargadores votaram no voto dele. E olha só que trecho importante. No voto dele ele fala o seguinte: por outro lado, não há tampouco concessão de poder absolutista nas urnas. Ou seja, não é porque o prefeito foi eleito através do voto popular que tem poder absolutista. Ou seja, ele manda em tudo do jeito que ele quer. Não é bem assim. O agente público, o senhor prefeito, escolhido pelo povo, não é portador de salvo-conduto. Salvo-conduto é aquela defesa que ele tem para se proteger de uma porção de coisa.
está submetido aos seríssimos princípios que regem a administração pública, e dele se afastando, sujeita-se à cassação do mandato, seja pelo Poder Legislativo, seja pelo Poder Judiciário. E, se possível, a cassação, obviamente, também é um afastamento cautelar, que não se confunde com a cassação, mas tem por fim exclusivo assegurar o cumprimento do devido processo legal, dependente da cassação. Isso é o artigo 20, e aí ele cita a coisa. Então, veja bem, o senhor prefeito está no cargo por causa de uma outra liminar, porque nessa daqui ele perdeu. Então, a qualquer momento, ele pode ser afastado. E não existe perseguição política lá no tribunal. Ele nem conhece o prefeito. E aqui é a mesma coisa. O senhor prefeito trouxe aqui uma série de defesas. Muito bem, venha. Nós gostaríamos que ele prestasse o esclarecimento no momento oportuno que nós chamamos ele aqui. E nas dezenas de vezes que nós notificamos, está tudo aqui. Ele foi notificado dezenas de vezes. Foi notificado do relatório inicial. Foi notificado para prestar esclarecimento. Foi notificado do que nós íamos chamar nova testemunha. Foi notificado que tinha tido uma documentação do MP. Foi notificado que eu recebi um CD anônimo. Eu recebi um CD que saiu da prefeitura. Foi notificado que ele poderia participar de todas as testemunhas, trazer advogado, fazer inquisição, perguntar, reperguntar, divergir. Não fez nada disso. E trouxe agora esse relatório para sua defesa. Então, mais uma questão de ordem, que nós precisamos de prazo para poder analisar, para não cometer injustiça. Muito obrigado. Solicito ao jurídico que dê seu parecer. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, Nivaldo Alessandro de Medeiros, os demais componentes da mesa diretora, vereadores, meus sinceros cumprimentos, aos munícipes aqui presentes. Primeiramente, meu parecer, ele é apenas consultivo, é opinativo. O meu trabalho não vincula qualquer ato dos senhores aqui dentro. Os senhores sabem também que, embora tenha sido contratado pelo presidente da Câmara, eu sempre tratei de maneira igual todos os vereadores aqui. Eu não tenho cor partidária, eu sou extremamente técnico nos meus pareceres. Analisando o relatório final da Comissão Especial de Inquérito, de fato, pelo meu humilde entendimento, é uma denúncia em face ao prefeito Alex Eusébio Torres, porque solicita que seria a medida de rigor a cassação do seu mandato e que, para tanto, seria necessário haver aí a criação de uma comissão processante. Entendo os descontentamentos do vereador Jairo. Nós trabalhamos aí 90 dias de maneira árdua e findamos aí a concretizar esse relatório. Manifesto, ratifico meu parecer. Meu entendimento é de que os vereadores Jairo Sebastião Barreto Borrell de Andrade, Marcelo Henrique Santos Toledo e Wanderson Virgílio Campos dos Santos estão, no meu entendimento, estão impedidos de votar, tendo em vista o artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 220/67. Por quê? Volto a frisar. A Comissão Especial de Inquérito, ela tem por fundamento investigar. Igual o inquérito policial investiga um crime, igual o inquérito civil investiga um ato supostamente de improbidade administrativa de qualquer agente público. Então, o que dá ensejo à comissão processual, o que dá ensejo à cassação do mandato, no meu entendimento, seria o relatório final da SEI, onde claramente, de maneira unânime, os senhores opinaram pela cassação do mandato. Então, eu não entendo viável, seria ilegal, no meu entendimento, os senhores emanarem qualquer tipo de voto. Isso de acordo com a lei. Eu sou pago por esta casa para orientá-los tecnicamente.
Eu não sou político, não fui e nunca serei. Então, o meu entendimento é esse. Ratifico integralmente o meu parecer jurídico e oriento a casa a segui-lo. Se o vereador estiver por insatisfeito, quem pode mandar de segurança, e se for acatada, nós vamos aprender com a determinação judicial também. Certo? Com relação ao impedimento de alguns vereadores, não procede a questão de ordem levantada pelo vereador. Porque eu entendo que a finalidade maior dessa deliberação, desse relatório, é pública. Diz respeito à contratação emergencial de algumas empresas para prestação de serviço de transporte público. Não faz menção aqui a qualquer tipo de benefícios, no meu entendimento, aos vereadores que são servidores públicos. E, concomitantemente, são aí os nobres edis. A Constituição Federal garante a capacidade ativa e passiva para qualquer cidadão votar e ser votado, salvo aqueles impedimentos legais. Então, a matéria não cuida de maneira alguma de qualquer interesse pessoal, porque não diz respeito à aprovação de aumento de remuneração, não diz respeito à criação de cargo em comissão. A matéria, volta a dizer, versa sobre o anseio da coletividade. Então, o senhor presidente, o senhor é soberano nessa questão de ordem. Se o vereador ainda persistir insatisfeito, ele que entra em recurso administrativo na casa, aí postulando as suas solicitações, a sua insatisfação. Com relação, em terceiro, a respeito aí do vereador interino de Seu Diniz, essa casa não tem qualquer conhecimento formal sobre isso. Cabe afirmar também que não cabe à casa saber qual tipo de função os suplentes exercem para saber se são impedidos ou não. Certo? Ele foi diplomado pela Justiça Eleitoral, ele tem legitimidade para compor momentaneamente essa coluna da Câmara de Vereadores. Por fim, com relação ao fato do excelentíssimo senhor Alex Torres em trazer a conhecimento dos senhores essas ponderações, por conta da própria comissão ter como norte o Decreto-Lei 200/2001, eu entendo que é um meio dele poder trabalhar o princípio da ampla defesa e o contraditório, que é, de maneira solar, resguardado pela Constituição Federal. Excelentíssimo senhor presidente, esse é o meu parecer acerca dos apontamentos aí trazidos ao vereador, pelo vereador Jairo Sebastião. Muito obrigado. Em relação à defesa que o Alex hoje ele trouxe mandou até aqui a casa, esse documento, por não ter sido protocolado na casa, foi dado aos vereadores. Então eu não tenho um protocolo dele. Então ao pedido aí por ordem do vereador Jairo, eu indefiro o pedido dele. A gente vai conceder. Daí cabe ao vereador que entre com mandato de segurança. Continua aberta a palavra. Com a palavra o vereador Wanderson Virgílio. Boa noite a todos, aqueles que não estavam presentes. Nessa hora a gente orgulha mesmo de ser brasileiro e cidadão luizense, no qual o povo está participando do mandato. E agradeço a vocês por estar nos ajudando a manter e aprendendo também a ajudar a governar São Luís de Paraitinga. Eu queria falar sobre o requerimento do novo vereador Jairo, que aqui nesta casa foi aprovado por todos os vereadores presentes, no qual foi pedido a abertura de uma CEI, e que todos os vereadores estavam à disposição para que fosse investigado. Em nenhum momento, sendo eu da base, levando algum lado político, estou aqui e tenho obrigação constitucional de fiscalizar
fiscalizar. Como já disse em outro momento, é nosso dever e dever de todos os vereadores e também como dos cidadãos. Então, não há nenhum cunho político querendo incriminar ninguém. O que nós fizemos na SEI foi investigar com essa defesa, que o excelentíssimo senhor prefeito trouxe aqui. Não tive ainda a oportunidade de ver o nosso relatório em si. Aquilo que foi aprovado na SEI, assinei junto com os membros da comissão, tá? Espero que o senhor excelentíssimo prefeito aqui nesta casa hoje terá a oportunidade de se explicar perante a população e perante aos 9 vereadores. E quero dizer de coração a vocês que em nenhum momento nós vamos julgar sem provas, em nenhum momento vamos levar para o lado político, sendo que estamos aqui apenas cumprindo o nosso dever e nossa obrigação. Muito obrigado a todos e boa noite. Com a palavra, o vereador Marcelo Henrique. Retorno à tribuna. Eu vou fugir um pouco dessa questão desse debate, porque antes de mais nada a gente precisa trabalhar. Por coincidência, nessa noite, eu sou o único vereador que tem requerimento protocolado na casa. E eu gostaria de tecer alguns comentários sobre o que eu tenho feito, de conversa e com moradores, e todo o deslocamento que eu tenho para a área rural do município, e saber que existe essa comissão de investigação, mas que a administração tem que continuar e a gente também que tem que estar ouvindo a população, independente da opção, do lado político, porque de uma forma geral a gente defende os interesses de todos os munícipes. Antes de mais nada, eu gostaria que todos os vereadores, se fosse possível, que assinassem um documento que vai ser enviado para a excelentíssima senhora, defensora pública geral. Em julho nós tivemos uma audiência pública, o vereador Jair esteve presente, o advogado Luiz Fernando, porque nós entendemos que a defensoria pública ela tem uma participação muito grande na defesa dos interesses da coletividade, principalmente da população mais simples, mais carente. O Luiz Fernando fez um parecer aqui, eu gostaria de ler rapidamente. Excelentíssima senhora, pelo presente, viemos por meio desse solicitar a Vossa Excelência para que, dentro das possibilidades funcionais e institucionais, estude a viabilidade de trazer para a Estância Turística de São Luís do Paraitinga uma unidade da Defensoria Pública. Tamanho postulado se isenta, haja visto ser público notório que o município suporte inúmeros desmandos de ordem ambiental, cultural, histórico, patrimonial, bem como uma carência solar em face da população humilde no tocante à assistência judiciária. Nesse atuar, a título de exemplificação sobre as práticas legais em detrimento à fauna e à flora, podemos destacar a monocultura irresponsável de eucaliptos, que comumente traz as áreas de preservação permanente, e os topos de morros, incontestável poluição por meio do despejo de herbicida, dentre outras substâncias nocivas que inclusive afetam diretamente a saúde dos moradores próximos às localidades. É o caso da Dona Dita, que eu vou falar futuramente, a Dona Dita Sorbertino. No outro passo, a preservação dos casarões seculares, que segundo o centro de São Luís, após esse centro que assolou o município em 2010, de certo modo foram deixados à margem da fiscalização e do empenho do Estado em guardá-la e remurelá-la. Claro que essas reformas vão sair em função dessa ação civil pública. Ademais, é bem verdade que a comarca de São Luís do Paraitinga, além de jogar a líder do município, ainda possui competência jurisdicional junto ao distrito de Catuçaba e ao município de Lagoinha, e também uma boa parte de municípios isolados na atividade da Serra, denotando demasiadamente um grande acúmulo de situações envolvendo direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, portanto-se
pois somos mais de 15 mil habitantes, e uma extensão superior, até aqui está 1.354 km², mas ultrapassa 1.500 km², entre serras e nascentes e Mata Atlântica. Defeito ante tudo quanto for exposto, é quanto mais é se disso a interseção por meio desse ofício se faz imprescindível com vista a salvaguardar dezenas de garantias condicionais ao cidadão da região. A Defensoria tem conseguido, na perspectiva do coletivo, também ajudar muito o município de Lagoinha, né? Então, por isso, eu peço para que os nobres vereadores, vamos encaminhar para Lagoinha também, seria muito importante, porque nós temos que resolver diversos problemas, loteamentos da cidade, que quantos anos se arrastam, que a gente não consegue resolver, loteamento ali para cima do vídeo, que tem aqui no fundão do Vitório, e tantos outros, que nós precisamos ter o apoio da Defensoria para estar resolvendo esses problemas. Eu peço, se possível, que todos assinem por unanimidade. Outro requerimento que eu gostaria de falar é a respeito da feira de artesanato. Eu entendo o artesanato como uma atividade produtiva, capaz de gerar renda, de melhorar as condições de vida da população dessa cidade. É interessante a proposta da feira de artesanato ali, mas tem que ser corroborada, tem que ter um apoio mais efetivo do poder público municipal. Brevemente eu pretendo convocar o representante de cultura, o diretor de turismo e outros setores para que se faça uma reunião com esses artesãos, que a gente cria um conselho consultivo para trabalhar com artesanato, trabalhos manuais, definir o que é trabalho manual, artesanato. E hoje a feira ela está se fragilizando devido à falta de apoio. Então diversas pessoas me procuraram pedindo que eles não conseguem mais montar, e a feira gera uma renda, gera um dinheiro, porque eles não têm como trazer as barracas. Pessoas que moram no Alto Coceiro, Santa Terezinha, é extremamente dificultoso você pagar um táxi, trazer e levar. Então existe um imóvel próximo ali do calçadão, que a prefeitura deveria ceder, combinar, e a gente fazer um trabalho bem mais consistente, elaborado, e a própria prefeitura também tornar mais visível essa atividade de artesanato, fazer folders, ter uma edificação mais interessante, colocar outdoors na beira da estrada, convidando a população, que isso vai gerar também renda, não só para esses artesãos, mas de uma forma geral para outros setores do comércio de São Luís do Paraitinga, né? A ideia da feira dali é muito boa, mas a gente tem que esquematizar e melhorar aquilo de lá, para que ela possa ser um elemento de atração turística, mas principalmente de gerar renda, principalmente para as pessoas fora. Outro requerimento de minha autoria é com relação à urgência de lixeiras, mas lixeiras decentes, higiênicas mesmo, e um trabalho junto aos moradores da área rural, não vamos colocar, porque eu tenho visto aí, andado pelas áreas rurais, Fernando Torres, esse benefício da coleta, que se discute com essa população também, que faça a separação do lixo, que dê uma vida mais interessante para esse padrão, para essa higiene, para a gente estar lembrando. Esse requerimento não é para o prefeito, mas é para a Fibria, né, para a Votorantim. Com relação ao que vem acontecendo com o senhor Albertino, né? Eu vejo matérias até no site da Fibra que ela quer tratar que o morador vive com dignidade. Como é que alguém pode viver com dignidade sendo que não tem água? É um absurdo o que está acontecendo com o senhor Albertino. A esposa dele já foi envenenada, foi contaminada, né? Mesmo que fosse moderada. Hoje o senhor Albertino não consegue mais morar na zona rural. Ele não tem mais condição porque não tem água. É um absurdo. Se falta água, o requerimento até que fiz é bastante extenso. Claro que ele bate pesado, mas ele chama que é um absurdo, um morador tradicional, um homem do campo, que a vida toda viveu na zona rural, que está ali, que produz alimento, hoje ele não tem água. Qualquer um de vocês pode ir lá e vão ver o que está acontecendo. Existem estudos científicos, sim, que o eucalipto plantado enquanto ele seca, ele prejudica a questão subterrânea ali da água. Então isso é um absurdo. Outro requerimento também para a Fibra também é com relação a capela, uma capela que tem no bairro do Sertãozinho, ela foi fechada. Isso, eu acho que é até interessante que a empresa venha conversar, porque fatalmente, se não tiver uma coisa, ela vai perder, porque
essa questão do patrimônio cultural, hoje ele tem uma força muito grande pela Constituição. E se houver o conselho, o interesse coletivo, a gente abre, como já abrimos outras capelas aqui dentro do município, que entravam dentro dessas áreas de plantios extensivos de monocultura de eucalipto. A outra eu acho que vários vereadores já fizeram isso, Alemão, todos aqui, com relação à estrada de Caçaba, aquela ponte, né? Estado precário, e agora ela vem até, cedeu pra caramba aqui de lá, né? Então, é um requerimento que há um consenso, uma coisa de todos os vereadores, que é um absurdo, depois de tantos anos, uma ponte tão precária daquele lá, e principalmente agora que está recebendo frutos muito grandes de caminhões. E o outro é uma solicitação à prefeitura com relação à aula de moto, né? Tem uma localidade aqui que está atrapalhando, nada contra isso daí, mas tem que arrumar um lugar decente, um lugar adequado, onde possa ser ministrado essas aulas sem incomodar a população, seja quem for, seja o lugar que for. Você tem que ter um lugar. Reconheço os feitos, os trabalhos, a importância da autoescola, né? O benefício que ela trouxe para o nosso município, mas tem que fazer isso. Era isso que eu tinha que falar. E com relação ao que nós estamos discutindo aqui com a CEI, eu, pessoalmente, particularmente, gostaria de estar votando, porque eu tenho também convicção do trabalho que eu fiz. Eu também pretendo ler, infelizmente não tivemos tempo hábil, a resposta do senhor prefeito, os argumentos dele, porque ele tem legitimidade, ele tem todo o direito de expor os ponderamentos dele, as reivindicações dele, os questionamentos dele, e gostaria, se possível, acho que não vai ser, que eu tivesse realmente a possibilidade. Agora há um entendimento contrário, respeitando também a opinião do senhor presidente. E, para finalizar, eu gostaria de exaltar e endossar as palavras do presidente Nivaldo, quando ele abriu aqui, ele disse que a gente mora no mesmo município. É verdade. E seja qual a decisão, a gente tem que ser respeitada. Isso, obrigado. Continua aberta a palavra. Com a palavra, o vereador Walter Carlos. Novamente, boa noite a todos. Me sinto na obrigação de expor aqui os elogios que, na área de reforma rural de nosso município, eu tenho que expor os elogios que a população vem sido satisfeito com o serviço feito na zona rural. Parabenizar o Tadeu, que também o pessoal de Caçaba está satisfeito com o seu trabalho. Tem que estar falando aqui porque tem ouvido da população, então a minha obrigação como representante do povo é também expor. E eu também, o Adriano Salles, sabendo que o município nosso, com mais de 700 quilômetros de estrada rural, tem dificuldade, não tem muitas vezes maquinário suficiente para estar trabalhando, mas eles estão sempre atendendo às necessidades e o pedido também, as solicitações dos vereadores. Também gostaria de destacar também o Tarcísio, diretor do pátio da prefeitura, também veio recebendo elogio dele, do meu trabalho que veio fazendo, já fiz moção de parabenização para ele, agradeço a presença dele que está aqui hoje, parabenizo novamente pelo trabalho que vem fazendo, que não é fácil trabalhar com a população, mas a gente recebe elogio. Então, gostaria de estar expondo esses elogios à população. Muito obrigado pela atenção de todos. Continua aberta a palavra. Nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Daremos um tempo de 5 minutos para começar a 8ª sessão extraordinária.